versículo 11 a seguir. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Tema do nosso primeiro estudo hoje é em busca dos filhos perdidos. Então você acompanha aí com a sua Bíblia, acompanha aí, nós temos um slide aqui, estaremos com o presbítero irmão Ananias. Já está aí o presbítero irmão Ananias? Já está conosco? Isso, então antes de nós fazer a leitura, deixa eu cumprimentar o presbítero irmão Ananias. Pai Senhor, presbítero Ananias. Pai Senhor, pastor, tudo bom? Bem, graças a Deus. Presbítero irmão Ananias é o nosso obreiro lá da missão de Brisbane, juntamente com a sua esposa e os demais obreiros, e ele estará conosco também, professor de discipulado, e ele estará conosco participando, comentando, me ajudando nesse estudo bíblico. Então, meus amados irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, que diz bem assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14 diz bem assim: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Versículo 16: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus amados irmãos, nós vamos ler só até o versículo 17. Na próxima sexta-feira nós continuaremos com esse estudo, mas o tema de hoje é em busca dos filhos perdidos. Meus irmãos, essa passagem que nós estaremos estudando ou compartilhando com os irmãos, fala de uma família, filhos, pais, e nós vemos que um filho, ele decidiu, tomou uma decisão. A parábola do filho pródigo, ela entra com 3 personagens. Primeira personagem é o filho mais novo. A segunda personagem é o filho mais velho. E a terceira personagem é um pai amoroso. Quando nós encontramos aqui esse estudo, nós separamos alguns tópicos para compartilhar com os irmãos, e o presbítero irmão Ananias estará me ajudando nessa parte. Quando nós vemos essa passagem aqui sobre o filho pródigo, os irmãos que quiserem nos acompanhar, quiserem comentar, entendeu? Quiserem dar a sua opinião, estamos aqui com as redes sociais abertas. Participe conosco, tá bom? E o primeiro tópico, nós vemos aqui que o filho mais novo, ele estava perdido dentro da casa do pai. Olha só, meus amados irmãos, o filho mais novo, ele estava perdido dentro da casa do pai.
filho mais novo perdido dentro da casa do pai, nós encontramos nessa parábola sintetizando alguns pontos importantes. Primeiro ponto, essa parábola aqui, ela fala de uma partida de alguém. Segundo ponto, essa parábola, ela fala de uma miséria. Terceiro ponto, essa parábola, ela fala de um sentimento, a contrição de uma pessoa que chegou a uma determinada situação. Quarto ponto, o retorno. E o quinto ponto, a aceitação. Mas primeiro nós queremos falar sobre o filho mais novo, perdido dentro da casa do pai. Presbítero Monanias, me ajuda aí, presbítero Monanias. Sobre esse tema, filho mais novo, perdido dentro de casa. Oi, senhor pastor. Pai, senhor, meu filho. Então, para entender essa parábola, pastor, esse filho perdido dentro da casa do pai, eu vejo assim que é como essa parábola, o capítulo 15 inteiro é tudo das coisas perdidas, né? E a primeira parábola das dracmas tinha duas, tinha 10 e perdeu uma, ou seja, 1%, depois 10%, né? Depois teve a da 100 ovelha, perdeu 1%, né? Então eu vejo que é o filho que não sabe o que tem, que tudo que era do pai era dele, e ele fica rancoroso. A dracma estava perdido dentro de casa, fala do filho, as ovelhas saiu fora, estava perdido fora. Então eu vejo assim que ele estava perdido dentro da casa do pai, não sabia desfrutar das bênçãos, de tudo que era dele, né? E ele não contentava com o retorno do irmão mais novo, né? O filho mais velho, né? Interessante que, amados irmãos, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, o filho mais novo, nessa parábola do filho pródigo, ele chega para o pai e pede a divisão da herança. Olha só que interessante, esse filho, ele pede a divisão da herança. Era costume, um pai dividir a herança, era costume, ainda é costume hoje, um pai fazer um testamento, ou talvez colocar em usufruto, mas o filho não teria posse dessa herança, sem antes o pai ter falecido. Aqui, quando falamos da divisão da herança, um homem ele poderia deixar os seus bens para os seus herdeiros, olha só, mediante um testamento definitivo. E nós encontramos na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17, os irmãos que estão com a Bíblia aberta, acompanhando esse estudo bíblico, aí online, a Bíblia fala bem assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Testamento sem morte não tem força, não é testamento. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Tem testamento que tem valor enquanto o testador vive? Não. O testador pode mudar o seu testamento enquanto está em vida. Depois que morreu, esse testamento vai entrar em vigor. Mas enquanto o testador está em vida, quem tem autoridade sobre o testamento não é o filho, não é a família, e sim
o testador. Agora eu acho interessante que na divisão e na partilha dos bens, o presbítero Monanias pode me ajudar também, ali o primogênito, que era o filho mais velho, ele recebia 2/3 da totalidade. Ele recebia uma parte maior. E os outros filhos recebiam uma parte menor. E isso está lá em Deuteronômio 21:17. A Bíblia fala bem assim: mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Portanto, aquele é o primogênito de sua força. O direito da primogenitura é seu. O filho mais novo, ele tinha o direito de uma parte menor. O filho mais velho tinha direito de uma parte maior. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um filho perdido dentro da casa do pai. Quantas das vezes, irmão Ananias, quantas das vezes um filho, ele está dentro de casa, mas age como um perdido. Tem o pai perto, mas age como que se não tivesse. Tem a mesa farta, mas age como que se não tivesse a mesa farta. O que o senhor tem aí para nos comentar aí, irmão Ananias? Ele tinha tudo, né, pastor? Porque ele era 50% já era dele. Só que ele tinha tudo e não usufruía de nada. Porque o problema dele era só indignação, porque o filho pródigo voltou. Ele estava indignado. Isso aí, falando nos nossos dias de hoje, é a pessoa que está dentro da casa do Senhor. Sai um filho pródigo, que seja aquele que gasta absolutamente, que esbanja. Mas quando ele volta, nós que somos o irmão mais velho, muitas vezes não aceitamos, porque fala, ficou 2 anos fora, eu fiquei aqui servindo certinho, dando dízimo, cantando, tudo, e agora ele chega e vai ter tudo direito. Nós não ficamos alegres. E a Bíblia fala assim que nós, tudo que é do Pai, tudo que ficou na casa, é nosso, é para nos usufruir, e a gente fica magoado e não quer aceitar o irmão de volta. A gente age igual esse irmão mais velho aí, não se alegra com a vida do filho perdido, e sendo que o pai se alegra. O pai sempre vai estar de braço aberto. O pai, quando viu o filho, não foi o filho que correu. No texto dá para ver até, tipo assim, conjecturando, não está na Bíblia, mas eu vejo o pai apoiando assim a mão dessa, olhando de longe, quando ele vê, quem corre não é o filho, quem corre é o pai abraçar. E quem faz a festa é o pai. E muitas das vezes, quando chega um filho pródigo, quando ele retorna à casa do pai, a gente não tem júbilo, a gente não se alegra. O interessante, irmão Ananias, é que o filho mais novo, ele não colocou isso na balança quando ele foi pedir a herança para o pai. Ele ignorou todos os privilégios que ele tinha dentro de casa. Ele ignorou as vestes, ele ignorou o calor da família, ele ignorou o amor do pai, ele ignorou a atenção do pai. O que será que levou ele a se tornar um perdido dentro de casa? O que será que levou ele a não sentir mais prazer de estar perto do pai, estar perto dos seus irmãos, estar diante de uma mesa farta, ter uma aliança com o pai? Por que será que esse filho mais novo tomou essa decisão? Eu acho interessante que talvez ele começou a valorizar mais as coisas de fora da casa do que as coisas de dentro. Será que alguma coisa do lado de fora da casa do pai começou a lhe chamar mais atenção? Será que as amizades, as supostas companhias, amado irmão que está nos assistindo, querido ouvinte, será que talvez você, que é um desviado fora da casa do Senhor, será que o que o fez sair da casa do pai não foi as coisas de fora da casa do pai, as vitrines de fora da casa do pai? O que tem dentro da casa do pai é verdadeiro, é
O que tem fora da casa do Pai é passageiro. O próprio Jesus, ele fala, irmão Ananias, que Jesus fala bem assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a paz que este mundo dá, mas a minha paz. Dentro da casa do Pai tem uma paz verdadeira. Dentro da casa do Pai tem a comunhão verdadeira. Dentro da casa do Pai tem o amor verdadeiro, tem a segurança verdadeira. Mas esse irmão mais novo, ele decidiu abrir mão de tudo. Estava cego, ou ficou cego, perdeu o amor pelo Pai, perdeu o interesse pelas coisas do Pai. E eu acho interessante, indo para o tópico 2, olha só o que nós aprendemos aqui. Ele era feliz inconscientemente na casa do Pai. Ele era feliz inconsciente, ou tipo assim, o que nós queremos falar com isso, pastor? Ele era feliz, mas não sabia. Ananias, quantas pessoas que estão na casa de Deus hoje são felizes, mas não reconhecem essa felicidade? Acha que a felicidade está lá fora, irmão Ananias? Verdade. É verdade mesmo, pastor. Só vamos dar valor nas coisas de Deus quando começar a passar necessidade, quando estiver levando taca. Daí a pessoa vai abrir o olho, mas se não for, a pessoa não valoriza, igual ele não valorizou. Foi atrás das demais coisas, né? Porque quando a gente olha para... Ele já estava caído dentro, né? Mas só que ele igual o senhor estava falando, o pecado, talvez a pessoa ele estava dois caídos aí, um dentro e um fora. Só que, igual o Sansão, ele já estava caído, já tinha uma tendência para cair. E ele foi para a cidade de Timna, encontrar com aquelas mulheres, e a queda dele começou daí. E ninguém cai assim, pecou, irmão, caiu. Não, ele já estava caído dentro, só foi expor. Porque o Senhor fala que o homem a quem Deus se entrega na mão da mulher adúltera. E em Tiago 1,14 fala que ninguém é tentado quando atraído, mas incomodado pela sua própria consciência, depois da vida com a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte, é uma consequência. Então ele foi pelo caminho errado, né? Só depois que foi padecendo lá, apacentando o corpo lá, que ele foi dar valor, falou: não, ele vou voltar, ele tem que ficar do meu pai. Daí ele teve um arrependimento genuíno, né? Ali nós vemos... Arrependimento e remorso é duas coisas diferentes. O dele foi um arrependimento genuíno. Ali nós vemos, irmão Ananias, e amado ouvinte que está nos ouvindo, o filho, ele vivia na casa do pai, tinha comunhão com o pai. Nada lhe faltava, não faltava nada. Ele tinha abrigo, ele tinha pão, ele tinha roupa, olha só, ele tinha calçado, e ele tinha o anel no dedo. Tudo isso aí tem um grande significado. Primeiro, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele tinha um abrigo. O abrigo era perto do Pai. Tem pessoas hoje que acham que estão seguros longe da casa do Pai. Mas pastor, eu estou me divertindo à beça. Pastor, eu estou curtindo a vida. Pastor, eu estou dando um tempo. Querido, você está longe da casa do Pai, você está correndo risco. Você não está seguro, porque só há segurança na casa do Pai. Outra coisa que nós encontramos aqui é que ele tinha pão. O próprio Jesus fala: eu sou o pão da vida. Entendeu? Eu sou o pão da vida. Ele tinha pão quando nós estamos perto do Pai. Não faltará pão para alimentar a nossa alma. E a nossa alma estando alimentada, o nosso corpo vai estar forte para
vestia roupa. Na casa do Pai você está vestido. Na casa do Pai você não anda nu. Se você olhar em Gênesis, lá você vai ver que Adão e Eva, quando pecaram, eles viram que estava nu. Essa nudez quer dizer vergonha. Essa nudez quer dizer consequência do pecado. Pastor, quando estamos perto do Pai, nós estamos purificados do pecado. Quando estamos longe do Pai, nós estamos nu, nós estamos em vergonha, nós estamos sem roupa espiritual. Nada pode nos dizer que estamos limpos longe do Pai. A Bíblia diz também que ele tinha calçado, tinha o anel, calçado. Efésios 6 fala: estáis, pois, calçado da preparação do Evangelho da paz. Irmão, se nós analisar hoje, irmão Ananias, o que mais tem de pessoas que é preguiçoso em ler a palavra do Senhor, em orar, em ter um minuto com Deus hoje, em ter a sua vida em fidelidade com Deus hoje, e querem estar protegidos por Deus, querem estar em sintonia com Deus. Para você estar em sintonia com Deus, você precisa estar calçado os pés com a preparação do Evangelho. Se você está andando descalço por esse mundo, uma serpente pode lhe picar, assim como enganou Eva. Interessante que também esse filho, ele tinha um anel em casa, perto do pai ele tinha um anel, ele tinha uma aliança, e essa aliança o pai fez com ele. Nenhum ser humano consegue fazer aliança, nenhum ser humano, a não ser que Deus consiga fazer. Deus é quem fez aliança com o homem, Deus fez aliança com o filho. Agora eu vejo que esse filho, ele rejeitou todas as coisas que Deus fez, ou que o pai fez para ele, para sair por esse mundão afora. Interessante, né, irmão Ananias? É verdade, pastor. Quando ele sai, ele despreza tudo isso, despreza as vestes, que a veste fala de justiça, né, da veste de justiça, fala do pacto, da aliança, e fala da sandália, né, e a roupa, né, que quando ele sai, as roupas o pai dava com ele, o boi cevado, já falou, não, põe para engordar, trata bem, põe o boi para engordar, eu espero meu filho, e a roupa, né, pode ser que ele engordou, emagreceu, mas que serviu, falou, pega da roupa lá, eu estou esperando ele, estava tudo esperando, o pai sempre nos espera, e ele não honrou, porque ele pediu a porção dele antes, né, e a Bíblia fala que é a mesma coisa que ele tivesse matado o pai dele no coração, né, falou assim, não, matei, eu quero minha parte, não quero nem saber. Deuteronômio 21, 18 ao 21, fala que o filho que desonrasse o pai, eles levavam na praça e eles apedrejavam até a morte. Mas quando ele retorna, eu acho que ele está falando em outro tópico, o pai muito na frente. O pai, é como se o pai pulasse na frente antes que os malfeitores apedrejassem. Você vê o amor do pai, o filho. Irmão Ananias, olha só que interessante, você, querido ouvinte que está nos acompanhando nesse estudo, o filho, ele tinha roupas novas em casa. O filho mais novo, ele tinha roupas novas. Quando ele está perto do pai, o filho, ele anda bem vestido. Isso tanto literal quanto espiritual. Agora, quando o filho começa a se afastar do pai, as vestes que antes agradavam ao pai, agora não agrada mais ao pai. As vestes do filho, que estava sempre com vestes novas dentro de casa, o pai não deixava as vestes envelhecer. E olha só, eu vou provar pela Bíblia que as vestes de quem está perto do pai não envelhecem. Olha só que interessante, o povo de Israel, meus amados irmãos, quando saíram do Egito, Deus tirou o povo de Israel do Egito. A Bíblia diz que as vestes não envelheciam, o calçado não rasgava. Pastor, olha só que interessante, eles estavam debaixo da nuvem, na direção da nuvem, ali na presença do Senhor. Então Deus, ele se
havia de estar cuidando das suas vestes, mas o povo tinha que estar na direção do Pai. O povo tinha que estar perto do Pai. Agora eu vejo o filho mais novo, você que está acompanhando esse estudo, entrou agora, está nessa live, o filho mais novo, meus amados irmãos, ele estava dentro da casa do pai, as vestes estavam sendo cuidadas pelo pai, mas agora ele decide sair dos cuidados do pai e ir para os seus próprios cuidados, sair e ir andar no mundo, pelo mundo. Pastor, as vestes deste filho mais novo começou a se envelhecer, a surar, a sujar, começou a estar degredindo aquela veste, a ponto de ele chegar e talvez as roupas que eram roupas lindas, que agradavam o pai, roupas limpas, agora estavam roupas mal cheirosas, suradas, rasgadas, e não tinha como repor essas roupas. Interessante que tudo que o pai possuía também pertencia para o filho, mas o filho não reconhecia, não via. Hoje nós temos pessoas que poderiam pedir algo para Deus e Deus poderia responder, mas vivem sofrendo, vivem passando por dificuldade, vive saindo de uma crise, entrando noutra, saindo de um problema, entrando noutra, e o orgulho não o deixa reconhecer que é só voltar para a casa do Pai, é só voltar para perto do Pai, é só voltar para onde você não devia ter saído, e Deus restaura tudo que você perdeu. Mas não, o orgulho não deixa tomar essa decisão. Prefere ir surando, prefere ir gastando, prefere se desgastando, vê a sua roupa gastando, vê a sua vida espiritual diminuindo, vê a sua comunhão com o Pai se afastando e não sente necessidade de voltar para perto da casa do Pai, para perto da presença do Pai. Olha só que interessante, quando ele decide voltar, o pai ele sempre estava à espera daquele filho. O que nós entendemos aqui é que o pai ele não sai atrás de filho rebelde, porque tem filho que sai da casa do pai por rebeldia, e a Bíblia diz que rebeldia é ato de feitiçaria. O filho que é filho, ele aceita a correção e permanece dentro da casa do pai, e o pai corrige porque ele ama. A palavra de Deus, ela nos traz correção, ela nos traz exortação, ela nos traz fortalecimento. Agora, se você rejeitar a palavra do Pai, automaticamente você vai estar contra o Pai, você não vai conseguir ficar na casa do Pai. Por quê, pastor? Porque você não aceita a palavra do Pai. Olha só que interessante, ele desejou ardentemente quando estava fora, lá fora, já depois sem nada. Ele desejou ardentemente voltar. Mas por que ele chegou nessa situação? Interessante, irmão Ananias, que quando ele estava dentro de casa, olha só, meu amado irmão, que você está ouvindo esse estudo bíblico sobre o filho pródigo. Quando o filho estava dentro de casa, irmão Ananias, ele também desejou ardentemente conhecer o outro lado, o lado de fora da casa do pai. Quem sabe tinha pessoas do lado de fora dizendo: ei, bro, vem cá fora, aqui tá mais legal. Rapaz, para que ter essa vida de cristão, essa vida de separação, essa vida que você não se diverte, você não tem tempo para sair para cá, não tem tempo para sair para lá, parece que é só orar, é só isso, é só aquilo. Meu Deus, tu não tem lazer. Quantas pessoas já saíram da igreja? Quantas pessoas já abandonaram a casa do Senhor com esse tipo de pensamento? Quem sabe você já até ouviu falar alguém dizer: ah, pastor, eu vou dar um tempo, então até hoje fora da igreja, estou cada dia mais se afastando mais da casa do Senhor.
da comunhão, longe do partir do pão, longe do Pai, longe da palavra, se achando forte, mas estão a cada dia indo para a dificuldade. Mas eles desejaram quando estava dentro da casa do Pai. E ele pediu ao Pai a parte que lhe pertence. Interessante, irmão Ananias, que tudo que Deus nos dá, Ele não pega de volta. Ele dá sem arrependimento, né, pastor? Ele dá sem arrependimento. Ele entrega. Ó filho, isso aqui é teu. Usa para mim, tá, filho? Dom de louvor, filho, usa para mim, viu? Eu estou te dando, mas usa para mim. Dom da palavra, ó filho, eu estou te dando, mas usa para mim, viu? A saúde, Ele te dá, Ele te protege, mas usa para mim. Quantas pessoas hoje não conseguem ter saúde porque não usam a saúde para Deus? Quando Deus cura, pede para curar, e Deus cura, em vez de agradecer a Deus, em vez de voltar e usar a saúde para Deus, para benefício de Deus, para as coisas boas, não, vão estoporar a sua saúde no mundo de perdição. Prosperidade, quantas pessoas pedem: Deus, dai-me um carro novo, Deus, dai-me um emprego bom, Deus, me faça subir no trabalho, Deus, abre as portas, Deus isso, Deus aquilo. E Deus, como é um Deus misericordioso, Ele dá. Mas muitas das vezes você não sabe usar o que Deus dá, porque o que Deus dá é para usar para Ele, é para adorar a Ele, em benefício dEle. E quanto mais você oferece o que Deus te dá para Ele, mais Ele te dá, mais Ele te recompensa, mais Ele te dá em abundância. Agora, quando você pega as coisas que o Pai te dá e sai para fora, gastar dissolutamente fora, não com o Pai, mas com o mundo, o que você tem, você vai perder e não vai ser reposto. Olha só que interessante. Terceiro tópico agora, nós vamos ver um ponto importante, entendeu? Ele era infeliz, inconscientemente, num país distante. O filho mais novo, irmão Ananias, ele era infeliz, inconscientemente, no país distante. Mas se nós olharmos na palavra do Senhor, ali, antes de nós entrarmos nesse tópico, nós vamos ver que ele chegou ao pai, irmão Ananias, ele chegou ao pai, pediu a parte da herança, e a Bíblia fala em Lucas capítulo 15, versículo 13, dá uma lida aí para mim, irmão Ananias, só para nós conferir. Lucas capítulo 15, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Se os irmãos prestarem atenção, ele não saiu de imediato da casa. Ele não saiu na hora que pediu. Quem sabe o pai tentou ainda convencer ele. Filho, não faz isso, filho. Quem sabe o pai tentou ainda renovar ele, filho. Quem sabe o pai tentou ainda dizer: filho, aquele caminho ali, filho, vai te levar à desgraça, à perdição. Filho, fica nesse caminho. Filho, fica dentro de casa. Eu sei que é difícil ficar dentro de casa. Eu sei que é difícil nos dias que estamos vivendo ser um cristão verdadeiro. Tem muito cristão hoje que não passa de ser um covarde. Em vez de estar abrindo a sua boca hoje, pregando a palavra, falando de Jesus, estão se acovardando. Cristão hoje que deveriam ter permanecido fiel à sua palavra, fiel com a casa, fiel com Deus, hoje estão ali em dúvida, não se sabe aonde que eles estão servindo a Deus. E o pai aconselhava, e o pai falava: filho, não vai, filho, filho, não sai, filho, ouve o conselho do pai. A Bíblia fala lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça. Quem tem
ouvido ouça, o filho sábio ele atende o conselho do pai, mas o desobediente não. O desobediente ele toma suas decisões ao seu próprio coração. A Bíblia fala ali que o presbítero Ananias leu que esse filho, e poucos dias depois, então ele ainda ficou alguns dias na casa do pai. Quem sabe de tanta coisa que o pai lhe tinha dado. Quem sabe ele ficou organizando as suas mochilas, as suas malas, se fosse nos dias de hoje, as suas coisas. Ele saiu com muita coisa, porque o pai, ele é um pai de fartura. Ele não deixa seus filhos passar por necessidade nem miséria. Ele saiu carregado da casa do pai. Agora eu acho interessante que ele foi para um país distante. Distante da presença do pai, distante do carinho do pai, distante do olhar do pai, mas a Bíblia diz que ninguém se esconde da presença do Senhor. Ei, querido, não importa onde você está, não importa a situação que você está, o pai está de olho em você, só esperando que você tome uma decisão para voltar e ele vai ao teu encontro te abraçar. Enquanto você estiver de costa, ele não vai atrás de você. Agora, se você se virar, se você tomar uma decisão, ele corre, ele vai ao teu encontro. Você pode até não ter força para chegar em casa, mas ele vai lá e te pega no colo, porque o pai é amoroso, o pai tem compaixão, o pai ama os seus filhos, mas o filho tem que tomar uma atitude de arrependimento. Irmão Ananias, compartilhando com nós ali, olha só, os seus prazeres parecem borbulhar, entendeu? Por todos os lados. Interessante que quando o filho sai da casa do pai, no começo, o jovem, ele fascinado com as festas, fascinado com os prazeres, entendeu? Ele mergulhou de cabeça em todas as aventuras que o mundo lhe oferecia. Oh, agora estou livre. Estou livre, estou longe da casa do pai. O filho, quando sai da casa do pai, ele se sente livre. Agora o pai não precisa mais me corrigir, a mãe não precisa mais me corrigir, o pastor não precisa mais me corrigir. Agora não tenho mais ninguém que me chame a atenção. Agora estou servindo a Deus da forma que eu bem quero. Está longe da casa do pai. Aleluia. Ele pediu, quando ele sai, né, pastor, ele foi só, quando estava com dinheiro, muitos amigos, vão para balada, tomar todas, não precisa respeitar mãe nem pai, mas quando acabou o dinheiro, acabou todo mundo, e um pecador fora da direção de Deus, fora do seu propósito, ele traz até uma escassez, porque o país teve uma escassez quando esse desobediente saiu. Você vê, os outros pagam por causa do desobediente, que não cumpriu o propósito, é como o Jonas. Jonas só foi descendo, Jonas desceu para Jope, depois desceu para o porão, do porão desceu para a boca do peixe, e o peixe levou ele de volta ao propósito dele. E assim é o filho rebelde, tem que voltar para a casa do pai, para o lugar do propósito, o lugar de servir a Deus. Interessante que quando o filho decide sair, o que não lhe faltava neste mundo, era portas abertas, mas na realidade as portas abertas eram as consequências das coisas que ele tinha que era do pai ainda. Entendeu? Ele tinha dinheiro, ele tinha um poder aquisitivo grande ainda, por quê? Reflexo de dentro da casa do pai. Mas ele foi esbanjando aquilo pelo mundo. Aonde ele chegava, as pessoas se aproximavam dele, não pelo que ele era, mas pelo que ele tinha. Aleluia, é verdade. E o que ele tinha não era dele, foi o pai que deu para ele, porque por ele não teria conquistado. Ei, meu amado irmão, ei, meu querido ouvinte, o que você tem, você não é mérito seu, é porque Deus lhe proporcionou essa oportunidade. Se não fosse Deus, você nem de pé não estaria. E muitas das vezes nós não agradecemos a Deus nem pelo fôlego de vida que nós temos. A Bíblia fala no Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas dá uma olhada no livro de Gênesis, quem foi que colocou o fôlego de vida dentro do nosso corpo? Foi Deus. O fôlego de vida que nós respiramos
é de Deus, não é nosso. Nós temos algo de Deus dentro de nós e não agradecemos a Deus nem pelo fôlego de vida. Às vezes você olha para a mesa e vê ali que não tem aquela picanha assada, como todo dia tem. Mas tem o ovo, tem uma banana, tem o pão. Graças a Deus, não tem a Coca-Cola, mas tem a água. Mas nem isso você não sabe agradecer. Quando estava perto do Pai, você sabia agradecer, e hoje que você se afastou do Pai, você não agradece mais. Olha só que interessante. Enquanto ele tinha dinheiro, a mesa estava rodeada de amigos. Ah, interessante isso, né? Enquanto ele estava bem, a mesa estava rodeada de amigos. Quantas pessoas, quando vê você em dificuldade, talvez, não se aproxima de você. Olha só que interessante. Enquanto ele estava sendo explorado, olha o que nós aprendemos com a Bíblia aqui. Enquanto estava sendo explorado, era o centro das atenções. Entendeu? Deus te deu. O Pai te deu. E você hoje se acha por algo que você não conquistou sozinho. Conquistou porque o Pai te deu. Mas quando você não adora a Deus, não agradece a Deus, você começa a se adorar. E você começa a ser o centro das atenções. Entendeu? Só que quando você começa a ser o centro das atenções, você acaba desviando a atenção das pessoas de olhar para Deus. E quando você começa a tirar a glória que é para ser dedicada a Deus e dedicar a si, Deus te deixa sozinho, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Olha só que interessante. Nessa corrida aí, desse menino que saiu de casa, com todas as bênçãos que o pai deu, todos os benefícios que o pai deu, nessa corrida desenfreada agora, porém, a Bíblia diz que ele dissipou tudo, gastou tudo. Tudo. Gastou tudo. Interessante que nessa mesma colocação aqui, nós vemos que a sua mesa ficou vazia. Ele chegou a um ponto da mesa dele ficar vazia. Sabe o que é a mesa chegar a ficar vazia? Entendeu? Seu bolso ficou vazio. Seu estômago ficou vazio. Ele mesmo ficou cheio de medo e de dor. Por que, pastor? Dá uma olhada lá na Bíblia. Dá uma olhada na Bíblia. Ali no capítulo 15. Versículo 16, ele diz: ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ninguém dos amigos dele dava nada para ele nessa hora. Sim. Olha só que interessante. Aqui na Bíblia, deixa eu só pegar aqui uma passagem aqui, ó, que diz que houve crise na terra. Houve uma grande crise na terra. Aqui o versículo 14. Lê para nós aí, irmão Ananias. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ei, olha só que diferença, meus amados irmãos. Nós estamos passando por uma crise na terra. Estamos passando por uma grande crise na terra. Entendeu? Agora olha a diferença de quem está perto do Pai e quem está longe do Pai. Aleluia. Olha a diferença, meu querido ouvinte, de quem está perto de Deus e quem está longe de Deus nesse momento de pandemia. Entendeu?
Aleluia. Houve crise na terra. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Quem sabe a crise que houve na terra, quem sabe vamos trazer para os nossos dias. Aquele menino saiu da casa do pai, estava bem financeiramente, tinha emprego, tinha amigos, tinha tudo, tinha dinheiro. Porém, chegou um tempo que houve crise na terra, aonde você vai precisar gastar, aonde você vai ter que gastar a tua economia, aonde você vai perder o teu emprego. Por quê? Empresas talvez fecharão. Olha o que nós estamos passando nos dias de hoje. Empresas estão fechando, pessoas estão ficando desempregadas, muitos já estão recorrendo ao governo, outros já estão recorrendo a absurdos, pessoas que estão ali voltando ao suicídio. Houve crise na terra. Aquele menino passou por uma crise na terra, uma crise longe da presença do pai, uma crise longe da comida do pai, uma crise longe da proteção do pai. Ficou sem emprego, gastou o resto do dinheiro, ficou sem amigos. Olha só que interessante, queridos. Talvez ele até chegava na casa das pessoas pedindo ajuda, mas as pessoas também estavam enfrentando uma crise na terra. O fato das pessoas não querer ajudar esse jovem não era porque talvez esse jovem não merecia ajuda, mas talvez aquelas pessoas estavam pensando assim: olha, eu só tenho um pouquinho, se eu dar para você, eu vou ficar sem. Aonde esse menino foi achar um emprego? Aonde esse menino foi achar alguma coisa que talvez lhe dava algo necessário só para comer? Na casa de um fazendeiro. E esse fazendeiro era um fazendeiro que cuidava de porcos. Interessante que nós, falando disso e ainda se falando de um judeu, o judeu ele reprovava os porcos, rejeitava porcos, não comia porco. E olha só um tópico interessante para nós compartilhar com os irmãos. Ele era, infelizmente, conscientemente, cuidando de porcos. Ele era infeliz. E ele tinha consciência que estava infeliz num lugar ali onde ele, por tradição e costume, que ele era judeu, ele abominava. Mas ele tinha que aceitar aquilo. Era a última oportunidade. Não tinha mais para onde correr. Quantas pessoas, irmão Ananias, longe da casa do pai, são obrigados a aceitar qualquer coisa para não entrar em alguma outra coisa pior? Quantas pessoas? Irmão Ananias, as pessoas não é pelo orgulho, né, pastor, de não querer voltar para a casa do pai. Fica comendo o pão da humilhação e não quer retornar à casa do pai. Porque ele quando ele viu em aperto, ele falou: o quê? Eu vou voltar para casa do meu pai. Lá os funcionários dele, o servo do meu pai tem coisa e eu aqui padecendo. E ele falou: não, vou voltar, eu não vou ficar nessa vida. E muitos, pelo orgulho, não quer voltar. E aí as pessoas ficam atrás dessas demais coisas. Ele voltou pelas demais coisas, pelo pão, mas ele voltou o que faz voltar à casa do pai talvez é pelas demais coisas, mas o que faz nós permanecer na casa do pai é pelo amor do pai. Quando nós descobrimos que nós somos amados, o amor do pai, nós não apartamos mais da casa do pai. Pode vir fome, nudez, qualquer coisa, nada nos separar do amor de Cristo. Ananias, interessante. Porque tem um ditado que diz: quando não vem pelo amor, vem pela dor. E por que as pessoas elas preferem a dor? Elas preferem as
consequências, entendeu? Elas preferem muitas das vezes perder algo, perder aquilo que Deus deu, né? Muitas das vezes você só se volta para Deus, só volta a fazer as coisas certas para Deus, quando muitas das vezes Deus permite você passar por um grande prejuízo. Perder o ente querido, perder a saúde, perder o emprego, perder tudo que Deus te deu de bandeja, assim porque você era um filho querido, mas você perdeu assim, caiu pelos dedos, por quê? Por que será? Esse menino chegou lá junto com os porcos, e ele só foi refletir quando estava com os porcos lá, querendo comer, desejando comer as alfarrobas, olha só. E ali a Bíblia diz que o fazendeiro, dono dos porcos, falou bem assim: ei, não pode comer a comida que é dos porcos. Aleluia. Tipo assim, eu prefiro o porco vivo e você morto. Para mim tem mais valor o porco do que você. Olha o nível que chega a situação de uma pessoa que está fora da casa do pai. Era como lá em Gadara, né, pastor? Eles preferiam os porcos do que o endemoniado, né? A salvação do endemoniado. Interessante que ali ele refletiu que os amigos fugiram. Não tinha nenhum amigo lá quando ele estava passando por aquela dificuldade. Não tinha dinheiro, porque senão ele não estaria naquela situação. Quantas pessoas hoje estão numa situação difícil, mas vai falar de Jesus para essa pessoa, para eles verem. Eles não aceitam, eles blasfemam, eles fazem piadinha, estão vivendo uma vida miserável, estão vivendo uma vida na cachaça, estão vivendo uma vida na prostituição, uma vida ali, uma vida, a sua família está sofrendo, mas eles não aceitam a palavra da verdade. Estão tendo um prejuízo atrás de prejuízo, têm uma vida infeliz, são procurados pela polícia, estão endividados na sociedade, estão ali perdendo o emprego, sai de um emprego, entra no outro, sai de um, entra no outro. Pastor, mas por que está assim, pastor? Porque você está longe do Pai. Porque se você estivesse perto do Pai, o Pai ia te dar sabedoria, o Pai ia te direcionar, o Pai ia falar bem assim: filho, ouve a minha palavra e seja sábio. Olha só que interessante. O jovem, ele começou a passar necessidade. Você que está nos acompanhando pela live, compartilhe esse vídeo. Compartilha. Entendeu? Quanto mais você compartilhar, mais a palavra de Deus vai ser levada aos corações, às famílias. Agora, trazendo para cá, esse jovem, esse filho pródigo que pediu a herança do pai para sair, ele começou a passar necessidade. Foi parar num chiqueiro lamacento, num chiqueiro coberto de trapos, entendeu? Com o estômago vazio, com fome, e a fome dele era tanto, a presbítero Ananias, que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ele comia a comida do pai na mesa. Você imagina que tipo de ceia que o pai servia na mesa? Você imagina que banquete, que variedade de comida que o pai colocava todos os dias na mesa para os seus filhos? A Bíblia fala qual é o pai que o filho pede pão, ele vai dar uma pedra. É isso, irmãos? Então, qual é o pai que vai fazer isso? Se o pai da terra que já tem esse sentimento, imagina o nosso pai do céu. Mas aquele filho rejeitou tudo que o pai tinha dado, tudo que o pai provia para ele, e só foi notar a diferença quando ele estava lá. Talvez nem mesa não tinha, estava no meio junto com os porcos, olhava os porcos comer com aquela vontade, com aquela sede, matando a sua fome, e ele ali, com a sua língua
língua colada no céu da boca, o seu estômago aqui na garganta, aquela roncaceira, quem sabe uma roncaceira que nem na altura das roncas dos porcos, estou exagerando, mas quem sabe é isso, que às vezes a gente comeu de meio-dia, 2 horas da tarde, até aquela ronqueira que parece um caminhão. Imagina um menino trabalhando no sol, no campo. Meu amado irmão, Deus nos chamou para estar na sua casa e ir para o campo, mas não para ir no meio dos porcos, da sujeira, mas para estar no meio do rebanho, no seu rebanho, onde Ele é o pastor. Aleluia. Olha só que interessante. O diabo, ele é um enganador. E o pecado, ele é uma fraude. O mundo é uma ilusão. E o menino só foi descobrir que o mundo é uma ilusão quando tinha perdido tudo. Quando tinha perdido tudo. Ananias, Oi. o colorido do mundo aqui não passa de uma ilusão de ótica. O mundo se apresenta como uma vitrine, mas é só vitrine. Quando tu vai ver o produto, é pirataria. Não é verdade? Pastor, quando nós estamos na casa do Senhor, Davi mesmo, no Salmo 37, 25, ele falou, quando nós estamos na casa do Pai, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Quando ele estava mendigando, ele falou, rapaz, eu vou para a casa do meu pai. As primeiras 2 parábolas, o pastor vai atrás da ovelha, a dracma, a dona de casa vai atrás da dracma, mas é tudo inconsciente, mas ele tem consciência. Então ele falou, não, vou com o meu pai, porque o pai não... Nós, quando saímos da casa do Senhor, o pai espera que nós voltamos, né, para desfrutar melhor da terra, porque Deus nos salvou das obras das trevas, Ele nos salvou para as boas obras, né? A Bíblia fala desse jeito. Olha só que interessante. A Bíblia diz que ele saiu gastando dissolutamente. Saiu, se jogou na vida de pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é... morte. Morte. Diz que fala. Ele não morreu, pela misericórdia de Deus, ele não chegou a esse ponto. Mas ele matou a comunhão, ele matou os dons, ele matou a chama que ele tinha dentro, ele matou a alegria, ele matou o prazer, ele matou tudo. Ele ficou sem nada. Ele ficou sem nada. Graças a Deus que o pai ele tinha colocado na mente dele, ensinado ele em casa, filho, se por algum acaso tu um dia cair, lembra que tu tens um advogado, volta que o pai te perdoa. E ele se lembrou. Se ele não tivesse se lembrado, se ele não tivesse ali a palavra, o Espírito Santo, a consciência, falado, ei, é melhor você voltar, é melhor você voltar, não dá, se tu dá mais um passo, tu morre. Meus queridos irmãos, quantas pessoas hoje estão a um passo de perder a sua salvação, estão a um passo de perder a sua vida e ir para a eternidade sem salvação, mas o Espírito Santo hoje está falando contigo, ei, volta, volta, o Pai está esperando, volta, aceita Jesus, te reconcilia com o Pai, volta para casa. Último tópico para nós encerrar. Irmão Ananias, o que nós vemos ali? Ele era feliz conscientemente de volta à casa do Pai. Aonde que começou essa alegria, irmão Ananias? A alegria dele é no retorno, quando quando ele retorna à casa do Pai, né, ele desfruta da alegria, né? Eu penso assim. Você quer ver Satanás? Você quer ver Satanás revoltado? É quando você toma uma posição
de sair desse teu problema, se quer ver Satanás destruído e derrotado, é quando você volta, toma uma decisão, diz: eu vou voltar para o Pai. Se levanta, pastor, mas eu não tenho força. Mas só o fato de você virar, só o fato de você querer se levantar e querer voltar, o Pai já corre ao teu encontro. Ali já começa um gozo, uma alegria, porque quando tu começa a voltar, você começa a sentir a presença do Pai chegando perto de você. Você começa a sentir o amor do Pai se aproximando de você. Você começa a sentir a proteção, a abundância, a fartura, comunhão. Você já começa a sentir a alegria de estar dentro da casa do Pai, mesmo ainda não estando. Quando ele levanta para voltar, pastor, ele vem de longe, vem, com certeza vem perdendo o corpo. Mas o pai, o bom pastor, ele não quer nem saber. E ele fala: não, pai, me recebe como um seu servo. Ele falou: não, você se arrependeu, voltou aqui, você vai ser tratado como um filho. Eu vou te abraçar. Ele beijou e abraçou. Por quê? Porque ele voltou por causa do pão. Mas nós hoje temos o pão da vida, que é Cristo. Cristo é o nosso pão da vida, eles que nos sacia todas as nossas coisas. Porque a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus. Ele voltou por causa das demais coisas, querendo suprir a necessidade. Mas o amor do Pai fez ele ficar na casa do Pai. Buscai o reino de Deus primeiro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem tem o reino tem as demais coisas. Agora, quem vai atrás das demais coisas não tem o reino. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 17. Acompanha, você aí de casa também, acompanha na Bíblia aí, ó. Olha o que a Bíblia diz ali, ó. E caindo em si, ei, queridos, abre os olhos. Abre os olhos, deixa a tua consciência voltar a trabalhar. Deixa o Espírito Santo voltar a trabalhar na tua consciência. Olha o que diz aqui, ó. E caindo em si. Versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Olha só a diferença daquele fazendeiro e do pai. Vou fazer uma analogia aqui. Aquele fazendeiro tratava os seus trabalhadores assim, ó. Não queria nem saber se estava com fome ou não. Aquele fazendeiro dava mais valor para os porcos do que para os trabalhadores. Aquele fazendeiro proibiu ele de matar sua fome mesmo com a comida dos porcos. Agora ele caiu em si. Ele viu que aquele fazendeiro, o fazendeiro do mundo, o fazendeiro que anda nesse mundo, ele não é que nem o pai. O pai é diferente. Ele caiu em si, ele colocou na balança e viu: o meu pai é muito bom, o meu pai é amoroso. Ele começou a analisar o fazendeiro com o pai, e aí ele tomou uma conclusão: quantos fazendeiros lá na casa do meu pai? Olha o que a Bíblia diz: quantos trabalhadores de meu pai, trabalhadores que nem eu aqui nessa fazenda de porcos, mas lá o meu pai dá abundância de pão para os seus servos, e eu aqui não posso nem lambiscar a comida dos porcos. Olha a diferença do pai e de um fazendeiro deste mundo, ali espiritualmente falando. Ele caiu em si, ele analisou, ele começou a refletir. Quando eu estava na casa do pai, eu tinha fartura, eu tinha pão, eu era filho. Agora eu nem estou na casa do pai, não sou filho, sou um escravo que nem a fome posso matar. Olha só que interessante. E eu aqui pereço de fome. Nunca passei fome na casa do pai. Nunca passei dificuldade na casa do pai. Essa palavra é para você desviado. E para você que ainda não tem Cristo no coração, eu quero falar para você: lembra de quando você estava na casa do Pai? Lembra de quando você estava lá, cantando no coral, cantando no círculo de oração,
Mas ele teve uma posição sábia. O próximo versículo, o que diz lá, irmão Ananias? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, pequei. Olha só que interessante, para nós encerrarmos. Está muito bom, mas nós vamos continuar na próxima sexta-feira. Você estará conosco aqui nesse estudo bíblico sobre o filho pródigo. Olha só que interessante. Levantar-me-ei, posição, atitude. Irei, direção. Irei para onde, pastor? Quantas pessoas hoje estão se levantando e estão tomando direção errada? Mas pastor, não está entrando, pastor, eu não estou tendo dinheiro, aí sabe o que você faz? Você vai lá e se mata. Mas pastor, eu estou desempregado, mas pastor, eu estou com problema no meu casamento, o que você faz? Você vai lá e se separa. Mas pastor, os meus filhos, pastor, a minha saúde, e você vai lá e toma uma decisão errada. O filho pródigo estava numa posição difícil, estava numa situação difícil, ele se levantou, mas para tomar a decisão certa. Não perca tempo, meu querido ouvinte, se levantando para tomar direções erradas. Jonas se levantou e foi para uma outra direção e tomou prejuízo. Não perca tempo em fazer o que Deus não quer. Deus quer que você volta para Ele. Olha só que interessante. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e direi. Não sei se eu vou conseguir chegar a falar tudo, mas o principal eu vou falar. E o que foi o principal? Olha só, irmão Ananias, o principal dele, será que ele chegaria falando bem assim: Pai, sabe aquilo que tu me deu? Eu perdi. Pai, sabe aquilo que tu me deu? Eu perdi. Sabe aquele emprego? Eu perdi. Sabe aquele carro? Eu perdi. Sabe a saúde? Eu perdi. Sabe o meu casamento? Eu perdi. Sabe os meus filhos? Eu perdi. Não, ele não chegou falando isso para o pai, porque o pai não quer saber do que você perdeu. A Bíblia diz bem assim, ó: se com a tua boca confessar, Deus, Ele é grande misericórdia. Então o que o filho fez? Pai, pequei. Somente, pai, eu pequei. Entendeu? Sabe por que eu perdi? Porque eu pequei. Sabe por que eu tive prejuízo? Porque eu pequei. Sabe por que porque eu pequei. Tudo é consequência do pecado. Se você fugir da aparência do mal e do pecado, você não vai perder nada. Os anjos acampam ao seu redor que o temem. Agora, se você procurar o pecado, tu vai ter prejuízo, tu vai perder aquilo que Deus te deu. Olha só que interessante, para nós encerrar. Ele era feliz, consciente, de volta à casa do pai. A última frase que o filho pródigo a última fase do filho pródigo foi para a casa do pai. Quando ele chegou ao fundo do poço, caiu em si, arrependendo-se, tomou a decisão a voltar. Reconheceu que não tinha merecido, não tinha merecimento, mas dependia da misericórdia. Pai, se o Senhor quiser, não precisa nem me aceitar como filho, aceita como um trabalhador. Pai, porque os trabalhadores dentro da tua casa são melhores do que os trabalhadores de fora da tua casa. Os trabalhadores que estão te servindo dentro de casa, Pai, eles têm fartura de pão, então não precisa nem me comparar como filho, me compara só como um trabalhador. Olha só, ele se contentaria em ser um trabalhador ali, e não um filho. Olha o quanto que ele sofreu fora da casa do pai. Olha o quanto que ele foi humilhado fora da casa do pai. Olha o quanto que ele foi desvalorizado fora da casa do pai. Agora, interessante, irmão Ananias, qual foi a recepção dele na casa do pai? O irmão mais velho, né? Não, a recepção do pai.
A recepção do pai. É. O pai, a atitude do pai foi sensacional. O pai sempre esteve esperando por ele, né? Por boi cevado. E festejou. Falou, vamos, busca lá o boi cevado, traz veste, porque estava o irmão mais velho falou, você nunca matou nem um cabritinho, estava brigando por um cabrito, sendo que desfrutava de tudo. Falou assim, você nunca matou um cabrito para mim, mas para ele, para esse teu filho, o pai dele falou, este teu irmão estava perdido e retornou, e foi salvo. Este teu irmão, tipo assim, já matou ele, tipo assim, falou assim, não, esse meu não, é teu irmão. Estava perdido e se salvou. E se alegrou e teve festa, e festejou. E a festa quem faz não é os anjos, quando o Salvador salva. Quem faz é o Pai, quem festejou foi ele, diante, na presença dos anjos. Então Deus que festeja, Deus que faz a festa, Deus que promove a festa, e se alegra quando um verdadeiro, há um arrependimento genuíno desse aí, não como Judas. Judas foi um remorso, né? Porque ele já tirava o dinheiro da bolsa antes. O que é roubar dinheiro para vender o nosso Cristo? Então ele não. Provérbio 28, 13 fala que se nós encobrir o nosso pecado, nossa transgressão, nós nunca vamos prosperar, mas se nós confessar e deixar, nós alcançamos a misericórdia. João 1, 8 e 9 fala, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, e a palavra do Senhor não está em nós. Mas se nós confessarmos e deixar, alcançará a misericórdia. Foi isso que o Pai encontrou nele. Porque o Pai, ele moveu de íntima compaixão. Não teve dó, porque quem tem dó não faz nada. Fala, estou com dózinha, mas não faz nada. Agora, quando Jesus salvava, ele usava de íntima compaixão, né? A misericórdia. Ele pegava a miséria e colocava no coração. Olha só, a atitude do pai quando ele viu o filho. Meus irmãos, o pai terreno, quando vê alguém vindo para casa, ele consegue enxergar pelo menos até no final da rua. Você vai aqui na garagem, você olha, até no final da rua você consegue enxergar. Mas o Pai Celestial, ele consegue te enxergar lá onde você está, na miséria que você está. Aleluia. Agora presta atenção. Olhando esse pai, ele representa Deus. O filho mais novo representa o desviado que está fora da casa do Senhor. Quando você decide tomar uma posição e voltar, o pai já está a teu encontro. O pai já está a caminho. A Bíblia diz aqui que o pai, ele correu. Entendeu? Ele lançou ao seu pescoço, versículo 20. A Bíblia diz que o pai correu, lançou ao seu pescoço e o beijou. Mas beijou tanto aquele filho, beijou tanto, abraçou tanto aquele filho, porque o pai amava aquele filho. Quantos dias, quantos anos, quantas madrugadas, quantos almoços, quanta janta, quantos dias ele ia para aquela porta olhar. Será que o meu filho não volta hoje? Será que o meu filho não vai me seguir hoje? Eu estou esperando esse filho. Eu tenho tudo aqui para dar de volta para ele. Eu tenho tudo aqui para devolver para ele. O inimigo tirou tudo dele. Pode ter tirado tudo, mas eu vou dar tudo de volta para ele. Ele pode voltar da maneira que ele está voltando. Eu vou receber ele, eu vou amar ele, eu vou colocar ele de volta para dentro de casa, eu vou restituir tudo que o diabo tirou. O Pai ama você, meu querido irmão. Aleluia, Jesus. Vamos encerrar. Hoje Deus está dizendo para você que está afastado dos caminhos do Senhor, e para você que ainda não conhece Jesus, não aceitou a Jesus como Salvador, o Pai está dizendo: volta, volta filho, volta. O Pai está falando que a casa, a festa, já está tudo preparado para a tua volta, para a tua chegada. O Pai está dizendo para você, é só você tomar uma posição, que já começa a festa dentro de casa, já começa a festa dentro de casa. Toma uma posição na tua vida, a tua casa vai começar a ter festa de novo.
novo, o teu casamento vai começar a ter alegria de novo, os teus filhos vão começar a sentar ao redor da tua mesa de novo, a tua saúde vai estar em festa de novo, você estará em comunhão com teus irmãos de novo, só precisa tomar uma posição. Volta, te humilha, se arrependa. Pai não está interessado se você perdeu ou teve prejuízo. O Pai só quer saber da tua boca: Pai, pequei, perdoa-me. E o Pai vai te perdoar, o Pai vai te receber. Uma festa que nunca vai acabar. A festa que vai começar aqui, vai terminar e vai continuar na eternidade. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, se não me foge a memória: eis que estou à porta e bato, abre, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e depois ele ceará comigo. É tempo de voltar, é tempo de voltar.